Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E aqui nós falamos sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e também direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como o imposto de renda. E se você então tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje no programa vamos abordar um assunto que sempre recebemos muitas perguntas, muitas dúvidas, que é sobre direito do trabalho. E quem está conosco hoje também é uma pessoa que sabe muito sobre esse assunto, Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Seja muito bem-vindo. Olá, João Batista, tudo bem? Me permita fazer uma saudação especial ao nosso público aí da telinha da TVE, também aquelas pessoas que curtem a página da TVE no YouTube. Já temos mais de 83 mil inscritos e vamos ver se a gente consegue chegar até o final do ano com no mínimo 90 mil inscritos. Também uma saudação à nossa equipe técnica e à nossa querida produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é do seu Antônio. Ele fala o seguinte: estou querendo fazer um empréstimo consignado CLT. Gostaria de saber se o meu salário é a garantia do pagamento, doutor Marcelo. Bom, seu Antônio, sim, o seu salário será a garantia do pagamento e o próprio fundo de garantia poderá também ser utilizado em caso de despedida. Então, como é que funciona essa nova modalidade, né? Nós tivemos aí desde março do ano passado, o governo federal criou essa possibilidade de obtenção de empréstimos sem maiores burocracias, através do aplicativo da carteira de trabalho. Então, somente trabalhadores com contratos de trabalho que estejam ativos poderão acessar pelo aplicativo. De que forma? Você pega lá o seu celular, vai no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, no finalzinho do celular, lá embaixo, na parte de baixo, vai ter uma nota, um dinheirinho ali, um ícone de um dinheirinho, de uma nota de dinheiro. Você clica ali, a página seguinte vai aparecer uma simulação do empréstimo. Aí você clica na simulação do empréstimo e vai lhe perguntar, o sistema vai lhe perguntar quanto valor você precisa e em quantos meses você vai querer pagar. A partir dessa informação lançada no sistema, os bancos, recebendo essa informação, vão começar a lhe fazer propostas diretamente pelo aplicativo. A expectativa do governo federal é fomentar a concorrência entre os bancos e, assim, reduzir a taxa de juros ao consumidor final, que no caso são os empregados, os trabalhadores de carteira assinada. Só que fica um alerta, né, João? O empréstimo, essa facilidade com que nós obtemos empréstimos, hoje em dia eu vou comprar alguma coisa no supermercado, aproximo o celular, está pago, aproximo a pulseirinha, está pago. Essas facilidades, elas são bacanas, são legais, né? Mas nós temos que ter cautela de pegar empréstimos somente para aquelas situações em que realmente são de extrema necessidade. Ou, por exemplo, para mudar uma dívida por outra, né? Se eu tenho um empréstimo lá pagando juros de 10% e eu consigo, na CTPS digital, um empréstimo a juros de 3%, eu faço isso, vou estar no lucro, vou estar em vantagem em relação ao primeiro empréstimo. Eu tenho lá o parcelamento do cartão de crédito também, pagando 15% ao mês. É uma excelente alternativa também esse empréstimo, né? Exatamente. Só que fica a cautela, primeiro, dessa facilidade, da necessidade que cada trabalhador tem, né, para a obtenção do empréstimo, e também que esse aplicativo ele é uma ferramenta de pesquisa. Já tem relatos aí pela internet de pessoas que acessaram o aplicativo, viram lá, foi oferecido uma taxa de juros de 4% e nas agências normais a taxa de juros era 1,86%. Era uma taxa de juros menor. Então, o fato de você
solicitar um empréstimo via aplicativo não significará necessariamente que aquele valor será o melhor valor de juros para você. Então, utilize esse aplicativo como uma ferramenta de pesquisa. Continue indo até as agências físicas e chegue em casa e faça uma pesquisa no aplicativo. Aquele banco que lhe oferecer a melhor taxa de juros, aí você vai lá e faça um empréstimo. A cautela, acho que está falando também essa questão do endividamento, né? As pessoas, daqui a pouco, até quanto elas podem comprometer do salário com empréstimos, doutor Marcelo? Excelente pergunta. Existe uma lei federal que diz que até 35% do salário será comprometido. Então, você vai lá, essa seria a margem consignável, né, que eles chamam. Então, você vai lá, faz o empréstimo, o valor da prestação deve caber nos 35% do valor do seu salário líquido. Se não couber, não será permitido a realização desse empréstimo. Então, às vezes, quando a pessoa ganhar R$2.000, poderá comprometer até uma parcela de R$700. Então, se a pessoa não está bem preparada, né, porque depois, em vez de receber 2.000, vai receber R$1.300. Então, tem que ter, o consumidor tem que ter bastante cautela, assim, planejamento, porque depois tem essa parcela que pode ser bem representativa, né? Com certeza, João Batista. Bom, agora temos a pergunta da senhora Clarice. Sou empregada doméstica e já tenho direito a férias. Só que a minha patroa não está querendo me liberar. Disse que tem coisas dela que precisa fazer e que não me pode dar férias. Está certo isso, doutor Marcelo? Vamos lá, dona Clarice. Como é que funciona, né, a concessão de férias para os empregados domésticos? É mais ou menos como funciona para os empregados trabalhadores urbanos em geral. Primeiro, a senhora tem que trabalhar um ano, então a senhora trabalha de 1º de janeiro de 2024 até 1º de janeiro de 2025, aí a senhora fecha aquele ano que nós chamamos de período aquisitivo e depois se abre um novo período, que nós chamamos de período concessivo. Nos próximos 12 meses, as suas férias devem ser concedidas. Mas a concessão das férias durante o período concessivo, durante esse período de 12 meses depois de adquirir o direito, é um ato exclusivo do empregador doméstico. É o empregador que vai definir quando será o melhor momento para lhe conceder as férias. E no caso dos trabalhadores domésticos, o empregador doméstico pode inclusive fracionar o período de férias em até 2 períodos, um deles não inferior a 14 dias. Isso até é um pouquinho diferente se nós compararmos com o que está na CLT para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores urbanos, o fracionamento pode ser em até 3 vezes. E para os trabalhadores urbanos, depende o fracionamento da concordância do empregado. Nos domésticos não depende dessa concordância. Ah, não é. Não depende, existe uma pequena diferença aí. Então, o empregador doméstico deverá decidir se vai ser em 1 ou 2 períodos e durante os 12 meses subsequentes ao período de aquisitivo, período em que você adquiriu o direito para ter as férias do empregado doméstico. Mas, doutor Marcelo, no caso do empregado doméstico, então, se venceu o período, fechou lá após 12 meses do período aquisitivo, né? 24 meses ali, e o empregador não deu as férias, ele também faz direito à multa? Com certeza, tem o pagamento em dobro do período de férias não concedidas. Então, se você ainda estiver no período concessivo, ok, não tem o que fazer, é o empregador que vai definir as datas. Agora, se já passou o período concessivo e o empregador ainda não lhe deu as férias, o empregador está errado e deverá, inclusive, fazer o pagamento em dobro dessas férias que não foram concedidas dentro do prazo legal. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Sou vendedor em uma loja e é comum o meu gerente gritar comigo e com os meus colegas. Às vezes faz isso, inclusive, na frente dos clientes. Não estou aguentando mais essa situação. O que eu posso fazer sem ser prejudicado e não tenha que sair do emprego, doutor Marcelo? João, tu sabe o que é CNV? Não é GNV, não é o gás GNV, CNV. Se eu te disser que o CNV foi desenvolvido por um psicólogo, Marshall Rosenberg,
vai ajudar alguma coisa ou tu vai continuar sem saber? Não. Tá bom. Bom, esse psicólogo, ele estabeleceu um programa que nós chamamos de comunicação não violenta. E para que serve, né? A comunicação não violenta, ela serve para harmonizar o ambiente de trabalho, tornar as relações de trabalho mais leves, mais humanas. E muitas empresas, as maiores inclusive, já possuem dentro da própria empresa um departamento da psicologia do trabalho, que tem psicólogos trabalhando e capacitando as pessoas, inclusive, nessa forma de comunicação, numa forma de comunicação não violenta e não agressiva. Infelizmente, essa prática ela é para uma minoria de empresas, né? A maioria das empresas ainda não se preocupa muito com isso. Prefere ter problemas com assédio moral e enfrentar processos no Poder Judiciário. Bom, a pergunta dele é uma pergunta dificílima. O que fazer sem ser despedido? Ele colocou ali, sem ser despedido, sem me prejudicar. É difícil, né? Porque na maioria das vezes o empregado vai fazer uma reclamação, ele já é colocado lá no primeiro da fila para sair. Para ser despedido, ele vai ser lá no topo da fila daqueles que vão acabar saindo da empresa. Mas eu posso lhe dar algumas dicas, né? Primeiro, você deve documentar essa situação através de uma gravação de um áudio, uma filmagem, um vídeo, testemunhas, né? Você deve estar amparado, provar as suas alegações. Depois, você pode levar essa demanda para o sindicato da sua categoria. Se for um sindicato atuante, o sindicato dispõe de meios de fazer uma interferência direta na empresa sem que o seu nome apareça, né, de maneira anônima, em nome da classe dos trabalhadores. O sindicato vai lá, chama essa empresa, está acontecendo isso aqui, né, como é que a gente vai resolver? Se isso não adiantar, você também poderá fazer uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Digite aí no Google, denúncia MPTRS, Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. E aí você vai formalizar essa denúncia, a empresa será chamada para uma audiência e nessas audiências normalmente são feitos os TACs, termos de ajuste de conduta, onde a empresa, para escapar de uma multa, ela deverá, por exemplo, oferecer cursos, já vi isso acontecer, oferecer cursos sobre assédio moral, sobre comunicação não violenta, dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, seriam essas duas dicas aí para que você consiga talvez o resultado pretendido sem que o seu nome apareça e sem que você seja prejudicado. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, muita informação relevante, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa tem muita informação relevante e muita prestação de serviços. E aqui nós abordamos assuntos como direito do trabalho, direito do consumidor, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre essas áreas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. Hoje aqui no programa estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco aqui hoje é um grande especialista, Dr. Marcelo Amigliato de Jesus, que está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do senhor Júlio. Do Júlio, na verdade. Sou contratado como jovem aprendiz e não estou recebendo o Vale Transporte. Eu não tenho direito, doutor Marcelo? Claro que sim, Júlio. Tem direito sim, isso está previsto lá no artigo 1º da Lei 7.418 de 85, que é a lei que trata da concessão do Vale Transporte e que diz que o empregador deverá antecipar as despesas com o transporte. Tem direito sim, o contrato do jovem aprendiz é um contrato diferente, né? Ele tem algumas peculiaridades, como o aprendiz não pode trabalhar em ambiente insalubre, em ambiente periculoso, em ambiente penoso,
o menor de 18 anos não pode trabalhar também em horário considerado noturno, a jornada é reduzida para 6 horas, então tem uma série de peculiaridades realmente esse contrato do jovem aprendiz que está previsto lá no artigo 400 e tanto da CLT. Mas essa leizinha aí que trata da concessão do Vale Transporte, ela diz sim que o Vale Transporte deve ser concedido também ao aprendiz, ao jovem aprendiz, portanto, você tem direito. Bom, temos agora aqui a pergunta do Lucas. Ele fala o seguinte: sistematicamente, os meus colegas e eu passamos por revistas quando saímos do trabalho. Olham as bolsas, olham as mochilas, acho uma situação humilhante. Está certo o que eles estão fazendo, doutor Marcelo? Bom, Lucas, tu nos trouxe 2 elementos fundamentais aí na tua pergunta. O primeiro é que é uma situação sistemática, é uma situação institucional. A segunda é que a revista é para ti e para os teus colegas de trabalho. Não é algo pessoal, não é algo pessoalizado. A jurisprudência tem entendido que aquela revista que seja de maneira sistemática, que esteja prevista lá no contrato de trabalho, que tenha previsão numa norma coletiva, que o trabalhador conheça previamente ao ingressar no emprego, já saiba que naquele local vai ser feita uma revista e que essa revista seja apenas visual, né, e sem qualquer tipo de contato físico. Esse tipo de revista é permitido pela jurisprudência. Então, há decisões permitindo uma revista, que a empresa faça uma revista nesses termos. Evidentemente que não é possível fazer uma revista, colocar todo mundo no paredão e sair apalpando as pessoas. Evidentemente que isso fere o direito à honra e à dignidade do trabalhador. Então, quando a revista ela for sistemática, se tiver previsão em contrato de trabalho, em norma coletiva, ela é autorizada. E todo mundo tem que passar. Se for pontualmente, esse eu vou revistar hoje, esse eu vou revistar amanhã. Pode ser de maneira aleatória. A revista ela pode ser de uma maneira aleatória para não ter que toda a empresa gigante, todo mundo vai ter que ser revistado. Ela poderá ser feita de maneira aleatória, porém, não pode ser aleatória sempre nas mesmas pessoas. Aí passa a ter uma condição de pessoalidade que nós sabemos que daí há uma desconfiança em relação àquelas pessoas. Então, ela pode ser aleatória, mas nunca sempre nas mesmas pessoas. Bom, agora temos uma pergunta da Andriele. Trabalho como cozinheira em um restaurante e o meu empregador não paga insalubridade. Eu não teria direito a esse benefício, doutor Marcelo? Vamos lá. Muita gente pensa assim, cozinheira, trabalha, faz aqueles pratos lindos, maravilhosos, trabalha com alimentos, que direito à insalubridade ela vai ter, né? Mas tem, ou pode ter, né? Por quê? Porque a cozinha, quem já participou, já entrou numa cozinha industrial, por exemplo, é um lugar extremamente quente, tem um calor excessivo e muitas vezes a pessoa tem que entrar diversas vezes em câmaras frias. Então, há um choque térmico, vários, na verdade, né, ao longo do contrato de trabalho, do expediente, do horário do expediente. E também, na maioria das vezes, as cozinheiras também são responsáveis pela limpeza ao final da cozinha, né, lavar a louça, limpeza da cozinha, e muitas vezes possuem contatos com produtos químicos, saponáceos, enfim, diversos produtos químicos. Então, na maioria das vezes, as cozinheiras recebem o adicional de insalubridade em grau médio. Evidentemente que cada caso será um caso, né? Terá que ser feita uma perícia no local de trabalho, o perito vai até lá, vai verificar as condições e vai dizer se é ou não insalubre aquele ambiente de trabalho. Mas há uma tendência de que seja insalubre em grau médio. Grau médio seria quantos por cento, doutor Marcelo? Seria 20% sobre o salário mínimo. Grau mínimo 10%, grau médio 20% e grau máximo 40% sempre sobre o salário mínimo. Bom, temos agora a pergunta da Marina. No meu trabalho, utilizo moto para desenvolver as minhas atividades. Eu tenho direito a receber a periculosidade? Marina,
Se você utiliza a moto para desenvolver as suas atividades, a resposta é sim. Está lá no artigo 193 da CLT, que diz que será considerado periculoso aquele trabalho exercido, cujas atividades sejam exercidas com motocicleta. Não se enquadra aí aquela pessoa que somente vai ao local de trabalho e volta ao local de trabalho de motocicleta. Com a sua moto própria, no caso. A moto própria, só para o deslocamento, trabalho-casa, casa-trabalho, trabalho-casa. Então, se eu contratar alguém para ser meu auxiliar administrativo, aí ele vai de moto até o local de trabalho e durante o expediente eu peço para que ele faça entregas sempre com o aplicativo, ele não vai ter direito ao adicional de periculosidade. Agora, se lá depois de um ano de trabalho, ele começa a utilizar a motocicleta dele também para fazer as entregas durante o horário de expediente, e o empregador vê aquilo e não diz que não, não diz que sim, nem diz que não. Começa a ver aquilo, mas para ele está bom, porque com a moto ele consegue fazer mais entregas, se torna uma pessoa mais eficiente e acaba permitindo que aquela situação aconteça. Aí nós estamos lá diante do artigo 443 da CLT, que diz que o contrato de trabalho também será tácito. E sendo tácito, ele vai ter direito ao adicional de periculosidade, porque ele passou a usar a motocicleta regularmente para o exercício das atividades laborais. Esse adicional de periculosidade seria com qual valor ou percentual? O adicional de periculosidade é calculado sobre o salário base do trabalhador na razão de 30%. 30%. Bom, temos agora a pergunta do seu Fernando. Trabalho com PJ há 2 anos em uma mesma empresa. Estou querendo férias e a pessoa que me contratou disse que eu não tenho direito. Está correta essa alegação, doutor Marcelo? Vamos lá, Fernando. O que acontece aí é que nós precisamos verificar esse conceito de pessoa jurídica. Se o senhor está prestando realmente um trabalho como uma empresa, como se uma empresa fosse, aí você não tem direito a férias. Uma empresa prestando serviço para outra empresa não tem interrupção, né? O meu condomínio tem uma terceirizada para portaria e aí a terceirizada vai dizer, não, eu quero férias para o meu condomínio. Não. Quando são duas empresas que mantêm uma relação comercial entre ambas, não há direito a férias. O que me parece aí é que você não presta serviços como se uma empresa fosse. Você, na verdade, me parece ser um trabalhador, um empregado, que foi forçado a ter uma pessoa jurídica chamada pejotização para que a empresa pagasse menos tributos. E aí nós estaremos diante do disposto lá no artigo 9º da CLT, que diz que serão nulos de pleno direito todas as tentativas para desvirtuar a aplicação das regras da CLT. E aí, então, você teria que entrar com uma ação trabalhista pedindo seu vínculo de emprego e, a partir do reconhecimento do vínculo de emprego, aí sim você teria direito às férias. Muito bem. Temos a pergunta agora da Fátima. A minha empresa adotava o banco de horas. Isso aconteceu por 3 anos, mais ou menos. Agora, de uma hora para outra, terminaram com o banco. Só que eu ainda tenho horas não utilizadas. Vou perder o direito porque eles terminaram com o banco de horas, doutor Marcelo? Bom, o banco de horas, ele beneficia quem? Ele beneficia a empresa. Então, a cessação do banco de horas, a meu juízo, vai trazer uma vantagem. Essa alteração trará uma vantagem ao trabalhador que, caso preste horas extras, será remunerado pelas horas extras e não mais será aplicado o banco de horas. Agora, a empresa pode simplesmente encerrar o banco de horas? Claro que não. E o saldo? Ela tinha um crédito de horas trabalhadas e a empresa não pode simplesmente encerrar, botar uma pedra ali. Ou a empresa concede para essa trabalhadora as horas que ela tem de crédito nesse banco de horas, dá folga para ela, ou então a empresa que pague como horas extras. Se ela tem lá 50 horas de crédito, a empresa que pague as 50 horas como horas extras. E a partir dali, encerre então o banco de horas, certo? Então a empresa está errada em simplesmente colocar uma pedra, um fim no banco de horas, sem lhe pagar as horas que você tinha de crédito, ou então permitir que você tire folgas por esse período. Doutor Marcelo, em caso, vamos supor que o trabalhador esteva devendo horas, nesse caso que a empresa cancela,
Ele vai ser descontado essas horas? Não, não pode ser descontado. A maioria das convenções coletivas de trabalho estabelece que não poderá haver esse desconto. Afinal de contas, quem quis colocar um termo, um final nesse banco de horas foi a empresa. Então não poderia haver esse desconto. Bom, agora temos a pergunta do Glauco. Quero pedir demissão e não pretendo cumprir o aviso prévio, pois não aguento mais a empresa. Eu sou obrigado a cumprir o aviso prévio, doutor Marcelo? Vamos lá. Não aguento mais a empresa. Se você estiver sendo vítima de um assédio nessa empresa, ou de uma situação grave que lhe cause um impacto emocional, e me parece que é o caso, o mais correto não é pedir demissão. O mais correto é buscar um advogado e ingressar com uma ação de rescisão indireta do seu contrato de trabalho, porque aí você comprovará que a empresa está agindo dessa forma e que esse foi o motivo pelo qual você não quer mais trabalhar. Então, a primeira dica é essa. Caso você esteja sendo vítima de um assédio moral, não peça demissão, busque um advogado. Bom, se não for esse o caso, e se você realmente quiser pedir demissão, você pode pedir demissão, é um direito do trabalhador pedir demissão e não trabalhar mais. Você não precisa cumprir os 30 dias de aviso. Ponto. No entanto, nesse caso, se não houver o cumprimento dos 30 dias de aviso, você será descontado da sua rescisão, do seu termo de rescisão do contrato de trabalho, terá lá um desconto do aviso prévio não cumprido. Ou seja, eu não sou obrigado a cumprir, eu posso sair hoje, mas se eu sair hoje, terá uma consequência que é o pagamento desses 30 dias. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Queria agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau, até amanhã.